Meus irmãos, eu quero pegar uma frase do texto e fazer uma pergunta. O texto é claro ao dizer que Jesus Cristo passou por Samaria porque era necessário passar por Samaria. E aí a pergunta é, por que era necessário? Você vê que Jesus Cristo tem um encontro com aquela mulher, você vê no decorrer do texto que outros homens, por conta daquele encontro, outras pessoas da cidade, receberam a Jesus Cristo como Salvador, entenderam que Ele era o Messias, e aí você vê claramente porque era necessário. Porque, como Jesus Cristo disse, a comida dele era fazer a obra do Pai. E fazer a obra para a qual ele foi enviado era a obra de salvação, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque era necessário. Mas qual a relação disso com a nossa vida? Qual a relação disso com a minha vida e com a sua vida? Gente, nós poderíamos lembrar de muitas pessoas. Você pode lembrar das histórias de muitas pessoas. Porque um C.S. Lewis, que era um ateu, se tornou um cristão. Não foi porque ele aderiu a uma filosofia, foi porque ele teve uma experiência, um encontro pessoal com Jesus. Não apenas C.S. Lewis, mas você pode olhar para o pastor Ezequias, você pode olhar para pessoas que cresceram na igreja, conheceram o Evangelho, mas também tiveram a mesma experiência, a experiência de um encontro pessoal. E é importante você perceber que na perspectiva divina, de acordo com a obra e a vontade do Senhor, a salvação tem a ver com a nossa comunhão com Deus, a comunhão restaurada com Deus, porque o pecado, que nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus, mas é para restaurar essa comunhão com Deus e é para nos dar a vida eterna. Nesse sentido, tem muita gente que conhece o Evangelho, tem gente que não conhece, mas as pessoas que conhecem o Evangelho estão talvez entre aquelas, assim como muitos membros de igreja, estão próximos da salvação, mas nunca experimentaram a salvação. Então, se tem algo, uma oração que você deve fazer porque era necessário Jesus passar em Samaria, a oração que você deve fazer é: Deus, não me deixe fora do teu plano. Senhor, não me deixe fora da vida eterna que o Senhor tem para mim, dessa vida de comunhão com Deus verdadeira que começa aqui e que projeta para a eternidade. Mas olhando para a história daquela mulher, posso olhar para a minha história, para a sua história, e podemos sim trazer lições para cada um de nós, e podemos ver essa necessidade. Por exemplo, há a necessidade de um sentimento religioso ser redirecionado. Aquela mulher tinha um sentimento religioso. Quando eu falo de sentimento, eu estou falando de religiosidade. Ela tinha fé, ela tinha uma boa perspectiva religiosa, mas ela precisava de um redirecionamento. Ela precisava ter um encontro pessoal com o Messias, o Filho de Deus. Já contei aqui várias vezes e sempre me chamou a atenção a história de que um amigo nosso, pastor, estava no Maranhão e as pessoas estavam se dirigindo para um monte, um morro, para um momento de adoração. As pessoas levavam pedras. Então ele parou uma daquelas pessoas e perguntou por que aquele homem estava levando pedras. Ele disse: olha, eu não sei para que não, deve servir para alguma coisa. Então você pode olhar aquele homem, de repente pode fazer uma crítica. Olha, ele não sabia, mas ele tinha uma fé no seu coração que o movia a subir aquele monte. E é importante nós percebemos que também a mulher está conversando com Jesus Cristo, e ela tem fé no coração, mas ela não está subindo o monte, mas ela faz uma pergunta para Jesus: qual é o lugar certo que deve ser adorado? Nós achamos que aqui, no Monte Gerizim, na nossa cidade, vocês dizem que é em Jerusalém. Qual foi a resposta de Jesus? Olha, é lógico que a salvação vem dos judeus. Então ela tem uma dúvida, ela tem uma pergunta que ela coloca para Jesus, e a resposta de Jesus Cristo diz para ela claramente que ela tinha uma perspectiva religiosa, mas que ela precisava de um redirecionamento. É lógico que até o ateu tem uma perspectiva religiosa, porque ele disse: eu não creio em Deus. Bom, ele tem uma perspectiva religiosa, ele fez uma escolha. Pessoas que não têm nenhuma familiaridade ou familiarização com a vida cristã, com a religião cristã, ou com qualquer outra religião, bom, todo mundo tem um direcionamento espiritual. Se você, por exemplo, está aqui, possivelmente é porque existe um direcionamento espiritual, uma necessidade, talvez uma interrogação, talvez você esteja buscando alguma resposta, mas é importante você perceber que o que Jesus Cristo está mostrando para aquela mulher é que ela precisava de um redirecionamento espiritual. Qual é o redirecionamento? Não é o lugar de adoração, não é a religião verdadeira. Não,
Jesus Cristo também foi claro ao dizer para ela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa foi a resposta de Jesus. Não é o lugar, não é a religião, não são os ritos. Bom, é um relacionamento exclusivo com o único Deus. E ele diz assim, e Deus procura aqueles que o adorem e que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo está dizendo para ela que não tem a ver com religião, não tem a ver com prática religiosa, não tem a ver com rito religioso, não é a melhor religião, não é a melhor igreja. Todo mundo vai dizer a minha religião é a verdadeira. E por que a sua religião é verdadeira? Bom, Jesus Cristo também está dizendo para ela que a religião verdadeira vinha dos judeus, porque dos judeus vinha o Messias, que era o Salvador do mundo, como você verifica lá no final. Os homens dizem, nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Então Jesus Cristo está redirecionando. E aí você tem que perceber que ele diz assim, é necessário que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Por que adorar em espírito? Porque Deus é espírito. Olha a base da natureza, olha a base da adoração, é a natureza de Deus. Se Deus é espírito, vamos adorá-lo em espírito. Olha só como Deus trabalhou na história. O Senhor escolheu o povo de Israel. E aí você verifica o povo de Israel, ou no Egito, ou no deserto, ou em Canaã, cercado de outros povos. Presta atenção no povo de Israel. Um povo que adorava um Deus invisível. Então, os outros povos, todos os outros povos tinham templo, os judeus também. Os outros povos tinham sacerdotes, os judeus também. Os outros povos tinham os ritos de adoração, os judeus também. Mas os judeus adoravam a um Deus invisível. Deus escolheu porque ele tinha um propósito. E aí Deus deu leis e regulamentos, como por exemplo, em relação à vestimenta, não é? Que você encontra muitas coisas lá no Velho Testamento, em relação à questão da natureza, da organização social. Sabe qual era o propósito? Um povo que adora um Deus invisível, mas um povo que é diferente, porque o objetivo é, se esse povo adora um Deus invisível, esse povo é diferente, porque esse povo vai manifestar também a bênção de Deus e quem é o verdadeiro Deus para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para o povo e vão falar, eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque eles adoram a um Deus invisível. E qualquer um judeu poderia dizer, nós adoramos ao único Deus, que é o Criador de todas as coisas. E aí você precisa perceber qual é a perspectiva de Deus. Ele quer ser adorado em espírito, porque Ele é espírito. Ele escolheu assim. Nós atravessamos o Velho Testamento, chegamos no primeiro século, ali no primeiro e segundo século, os cristãos eram chamados de ateus. Por que os cristãos eram chamados de ateus? Porque eles não tinham imagens. Então os caras falavam, esse povo, eles não têm imagem, eles não têm deuses, eles são ateus, porque eles não têm imagens. O Senhor sempre escolheu e sempre definiu, porque Ele é Espírito. E sabe qual é a boa notícia? Deus é Espírito e os que o adoram em Espírito e em verdade, têm uma comunhão com Ele, recebem a manifestação da presença dEle, são tocados pela presença do Senhor. A ideia de verdade tem aquela ideia que a gente encontra lá no Velho Testamento, que é adorar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então é importante lembrar que Jesus está dizendo para aquela mulher, para adorar, não é o lugar certo, não é a religião certa, é adorar a um único Deus, e adorar em espírito e em verdade, adorar com sinceridade. E é lógico que essa sinceridade vai influenciar o comportamento da pessoa. Lembrando como Deus fez e trabalhou lá no Velho Testamento, a pessoa será diferente, as pessoas vão olhar e vão ver que ela é diferente, porque ela não apenas adora um Deus invisível, mas ela adora esse Deus invisível em verdade, e ela coloca em prática tudo que esse Deus invisível quer. E é importante você perceber que esse Deus invisível, Ele está presente, Ele presente na história, manifestou a sua presença, manifestou o seu poder, e Ele deixou claro para nós, como por exemplo, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, não é isso? Então Ele sempre deixou claro que nós devemos conhecê-lo e devemos procurar fazer a vontade dEle. Bom, Jesus Cristo está conversando com aquela mulher, era necessário passar por ali, para que Ele pudesse dar um redirecionamento à fé daquela mulher. Aquele homem que subia lá, tinha uma fé, e nós temos que elogiar a fé dele, mas eu pergunto, será que ele encontrou a Jesus Cristo como Salvador? Pode ser aquela pessoa que fica com a Bíblia aberta no Salmo 90,
pode ser a pessoa que pertence a uma igreja evangélica, pode ser uma pessoa que tem uma fé genuína e que faz caminhadas longas por conta da sua fé. Pode ser uma fé de uma pessoa genuína que faz promessas, uma pessoa que tem uma imagem na sua casa, uma imagem sobre a sua mesa. Mas eu pergunto a esta pessoa ou estas pessoas, creem em Jesus Cristo como Salvador, entenderam que não tem a ver com o lugar, não tem a ver com os ritos, não tem a ver com o entendimento que a gente tem. Deus é Espírito e Ele quer ser adorado, diz que Ele quer ser adorado, porque Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então era necessário passar por Samaria, porque Jesus Cristo estava ali presente, porque amava aquela mulher, presente porque amava a humanidade, e Ele estava nos ensinando aquela mulher, a cada um de nós, que todos nós precisamos redirecionar a nossa fé, a nossa religiosidade para o Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então há uma fé a ser redirecionada. Mas por que era necessário? Porque, lógico, se era necessário, também a gente pode ver claramente que havia uma necessidade a ser suprida, uma necessidade espiritual a ser suprida. Então, por que era necessário? Porque havia uma necessidade espiritual a ser suprida na vida daquela mulher. E aí eu pergunto para você, todos os seres humanos, todos nós, temos uma coisa em comum. Somos aqui diferentes em muitas coisas, mas eu tenho certeza, poderia dizer, temos algo em comum, somos pecadores. Lógico, todos nós somos pecadores, mas nós temos algo em comum. Não há nenhum ser humano, todo ser humano nunca vai encontrar satisfação plena, a não ser em Deus. Deus é o nosso Criador, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado corrompeu, o pecado distorceu, mas é importante lembrar que todo homem só encontrará o verdadeiro sentido da vida quando se voltar para Deus. Então essa era a necessidade daquela mulher, e é importante você lembrar que essa é a grande verdade para cada um de nós. E eu pergunto para você, você já teve esse encontro com Deus? Você já teve essa sua principal necessidade espiritual satisfeita? Você já encontrou satisfação plena no Senhor? E é importante você perceber que o Senhor conversa com ela sobre a água. E o Senhor fala que tinha uma água que ela poderia beber, que ela nunca mais teria sede. O Senhor está falando que essa água vai jorrar de dentro do coração dela, porque é uma água viva. Você não pode esquecer qual é a ideia que ela tinha de água viva. Qual é a ideia que ela tinha de água viva? Uma água de corrente, uma água de uma fonte, não uma água do poço. Essa era a ideia que ela tinha. E aí é importante você perceber que Jesus Cristo, ela não entendeu. E ela falou, então eu quero que o Senhor me dê dessa água. Olha, Jesus Cristo também, quando disse, eu sou o pão da vida, o pessoal também não entendeu e falou, queremos desse pão, dá-nos sempre desse pão. E ela também não entendeu, falou, eu quero dessa água, para nunca mais ter que voltar aqui para beber dessa água. Porque Jesus disse que ela nunca mais teria sede. E aí, eu convido você a pensar, porque é difícil, as pessoas às vezes não entendem. Mas é importante você perceber que era necessário para Jesus Cristo mostrar para aquela mulher que ela tinha uma necessidade espiritual que precisava ser suprida e que só Ele poderia satisfazer aquela necessidade espiritual dela. Ela não entendeu. Então, como ela não entendeu, Ele então começou a conversar sobre, falou assim, vai lá buscar o seu marido. E aí Ele começou a falar da vida dela, porque Ele está querendo mostrar para aquela mulher que a conversa que Ele está tendo com ela tem a ver com a necessidade profunda dela, tem a ver com a vida dela, com a história dela. Então Jesus Cristo mostra para ela que Ele conhece a vida dela mais do que ela pode imaginar, e aí ela chega à conclusão e diz assim, vejo que você é profeta, mas Ele começa a falar da vida dela. E qual era a vida daquela mulher? Talvez ela tivesse sido abandonada por 5 maridos, talvez tivesse ficado viúva de alguns, talvez ela tivesse abandonado os maridos, mas o certo é que agora ela tinha um marido, e com esse marido atual ela ainda assim não estava casada. Qualquer pessoa vai olhar para a própria história, vai falar assim, puxa vida, casei 5 vezes. Chega um momento que a pessoa olha e fica preocupada, porque ela, tipo assim, não está dando certo a minha vida. Seguramente essa poderia ser uma das emoções dela, tipo assim, não deu certo. Não importa se foi porque o homem foi embora, não importa se meus esposos ou parte deles
foram sepultados, não importa. Havia sim uma frustração. Jesus então começa a falar sobre essa realidade e mostrando para ela que ele estava falando de uma realidade mais profunda, de uma realidade espiritual, mostrando para ela que aquela sede tinha a ver com o coração dela, que aquela sede tinha a ver com a existência dela e que ela precisava ter a sua necessidade fundamental suprida, porque ele tinha condição. E é lógico que ele também está dizendo que as cicatrizes que ela tem, que as decepções que ela carregou, ele poderia suprir com a água que ele poderia dar, ele poderia preencher, ele poderia trazer paz. Meus irmãos, é um milagre, são milagres que acontecem, e você pode experimentar milagres. Nós às vezes olhamos os milagres apenas na perspectiva de cura de enfermidades. Mas, gente, ontem eu cliquei rapidinho no homem que foi drag queen, e ele estava falando da transformação de não sentir mais nada e nenhuma atração por outro homem. Ele não apenas se vestia, mas ele tinha envolvimento com outros homens. Nós tivemos aqui na igreja um menino, um jovem, que deu testemunho, que era o líder do grupo de teatro, que ele tinha tido, não sei porque que ele fez, experiência com mais de 300 homens. E ele era o líder do teatro, e ele veio aqui, ministrou o teatro, deu testemunho. Gente, isso é um milagre, é uma transformação, mas presta atenção. Aquele que está na igreja e que vive uma vida certinha, também precisa de Jesus. Aquele que tem um bom comportamento também precisa de Jesus. Aquele que tem um bom casamento também precisa de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. E há um milagre, presta atenção. Aquele que teve envolvimento com 300 pessoas foi transformado. Aquele que era homossexual foi transformado. Mas aquele que não era homossexual, que teve uma vida toda correta, também foi transformado. Porque no relacionamento íntimo com o Senhor, essa necessidade é suprida. E aí, como eu mencionei hoje pela manhã, a gente cantou uma música, Jesus Cristo mudou meu viver. E eu lembrei que essa música eu ouvi em inglês em 1982, cantada pelo B.J. Thomas. Aí o pessoal não sabe quem é B.J. Thomas, mas eu conheci a voz do B.J. Thomas. B.J. Thomas cantava na novela a música tema da Selva de Pedra. No livro, o tema do filme Butch Cassidy Sundance Kid, está lá a voz do B.J. Thomas. A gente ouvia na rádio. Agora o cara se converteu. E o cara era envolvido em drogas, e o Senhor o libertou das drogas, e ele tinha um diagnóstico de possivelmente morrer, mas o Senhor o libertou, e agora ele canta uma música, Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser. E aí a música tinha tudo a ver com a vida dele, mas também tinha tudo a ver com a minha vida, e tinha tudo a ver com a vida daquela mulher, porque você não pode perder a perspectiva de que num dado momento, ela deixa o cântaro e corre para a cidade. Deixa o cântaro e corre para a cidade e traz pessoas. Ela não apenas fala do que ela viu e sentiu, e é lógico, se ela trouxe aquelas pessoas de volta, foi porque aquelas pessoas olharam para aquela mulher e viram algo diferente na palavra, na convicção, porque eles conheciam a vida dela. Ela não foi procurar qualquer pessoa, ela não chegou numa feira e falou com pessoas que não a conheciam, pessoas que conheciam a história dela. Talvez ela fosse uma mulher que tivesse traído o marido, talvez o marido tivesse abandonado, não importa. Eles viram algo diferente naquela mulher, então eles foram lá para conferir. E é importante você perceber que largar o cântaro, correr até a cidade, levar pessoas, mostram claramente que aquela necessidade espiritual daquela mulher foi suprida. E eu então faço esse apelo para você e faço essa pergunta para você. Mas é importante, fazendo essa pergunta, se você precisa de um redirecionamento espiritual, como mencionei, se você precisa ter essa necessidade suprida, que é a tua comunhão com Deus, eu também quero dizer para você, trazer para você uma mesma verdade. Há uma necessidade de se aceitar o Salvador. E aí você sabe que é uma conversa de Jesus com aquela mulher, você já sabe que ela tomou uma decisão, você já sabe que ela teve a vida transformada e que ela estava manifestando aquela transformação, e ela manifestou aquela transformação de tal maneira que os homens daquela cidade falaram assim, já não é porque você está falando, é porque nós também ouvimos e nós cremos que Ele é o Salvador. Então, nessa perspectiva, eu quero então perguntar, não tenha dúvida, há uma necessidade de você tomar uma decisão, há uma necessidade de você assumir um compromisso com Jesus e entregar a sua vida para Ele.
a sua realidade é diferente daquela mulher. Aquela mulher era uma samaritana, e os samaritanos esperavam um Messias, numa perspectiva diferente dos judeus, mas eles esperavam o Messias. Você lembra que ela fala, veja que você é profeta, nós estamos esperando um profeta que vai falar tudo a respeito de nós. Então ela tinha uma perspectiva. De repente você não tem a mesma perspectiva que ela, mas eu quero te desafiar a convidar Jesus Cristo, que está vivo e presente aqui neste lugar, Jesus Cristo que transforma vidas. Eu te desafio a fazer um desafio e convidar Jesus Cristo para tocar o seu coração e tocar a sua vida. E eu convido você para não sair daqui sem tomar essa decisão, para pelo menos sair daqui pensando que você precisa ter uma experiência com Deus, pensando que o Senhor, Ele tem um chamado para todas as pessoas. Jesus Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas aí você diz, pastor, eu não estou me sentindo cansado e sobrecarregado. Mas se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, Jesus é resposta para o teu cansaço, para o peso que você tem carregado na sua vida. Ele tem a resposta para você. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só Ele poderia dizer, e Ele diz isso com autoridade àquela mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mas eu quero também dizer para você que a mesma experiência que ela teve, você pode ter. A mesma experiência que aconteceu na vida dela, você pode experimentar. E eu te desafio a entregar a sua vida a Jesus, porque você precisa receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí eu quero perguntar para você, qual é a sua história? O que é que você tem trazido na sua história e na sua caminhada? Quais são as interrogações? Quais são as decepções? Quais são os fracassos? Não importa. Não importa. Porque eu me converti e não tinha a ver com fracasso. Não tinha a ver com decisão, com decepção, não tinha a ver com nada. Li um livro sobre a dinâmica do novo homem, do Billy Graham. E ao ler aquele livro e ver sobre o poder do novo nascimento, que o novo nascimento opera na vida de uma pessoa, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. É importante você lembrar que o que Jesus Cristo tem para você e para cada um de nós é uma vida eterna, comunhão com Deus, salvação, libertação dos pecados. Nós temos uma tendência para olharmos Jesus Cristo como um mecânico, tipo assim, você está com um problema no casamento, chama o especialista, ele vem consertar. Jesus Cristo realmente pode consertar. Olhamos para Jesus Cristo como um médico. Ele é como um médico e a gente está doente, Jesus Cristo vai curar. Nós olhamos para Jesus Cristo nesse imediatismo prático, de pensarmos que Ele vai mudar a tua vida, vai consertar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida, vai consertar a tua vida, porque Ele vai operar uma transformação interior no teu coração. E como Ele disse àquela mulher, pois todo aquele, como diz aqui no versículo 23, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem a ver com a tua comunhão com Deus, mas tem a ver com aquilo que o Senhor vai operar na sua vida, com aquilo que o Senhor pode operar na sua vida. Falou daquela água que jorra de dentro, que jorra do interior e que muda o coração. E eu quero dizer, você pode continuar olhando para Jesus como alguém que vai te socorrer, e Ele pode te socorrer, como alguém que vai te abençoar, e Ele tem o poder para te abençoar, mas Ele tem o poder maior, que é o poder de transformar o teu coração, dar um rumo espiritual para a sua vida. Muitas pessoas foram curadas e nunca receberam a Jesus Cristo como Salvador. Muitos casamentos foram restaurados e nunca receberam a Jesus como Salvador. Nós temos tanto costume de olhar para Jesus Cristo como alguém que vai apenas consertar a nossa vida, que aí eu não sei qual é a música,
mas tem uma música que Jesus Cristo é a nossa âncora. E aí você fala, pastor, qual a música que você está pensando? É uma âncora, eu estou num navio, ele é uma âncora que ele vai me segurar na tempestade, e ainda diz a música que é uma âncora que vai projetar daqui para a eternidade. Eu falei, de que Jesus nós estamos cantando? E de que Jesus nós estamos falando? Lógico que ele pode ser uma âncora, muito mais do que uma âncora. Ele é aquele que acalma a tempestade. Há uma tempestade sobre a tua vida, ele pode acalmá-la. É importante você lembrar, mas eu pergunto, o que é mais importante é que Jesus Cristo quer estabelecer um relacionamento do único Deus vivo, que é Espírito, um relacionamento espiritual, que transforma o teu coração e encherá, vai fazer fluir de dentro de você uma água que vai jorrar, uma fonte que vai jorrar perenemente, durante toda a sua caminhada, e que projetará a tua vida como uma vida eterna. E é importante você perceber que vida eterna é vida em Deus, e uma vida que projeta você daqui para a eternidade, depois que daqui você partir. Esse é o principal plano de Deus. E aí eu quero relembrar e repetir, Ele tem o poder para transformar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, mas você não deve olhar para Jesus como alguém que simplesmente vai trazer benefícios para você. O alvo principal dele é restaurar a sua vida, restaurar o seu caráter, restaurar o seu coração, e estabelecer um relacionamento pessoal do Deus que é Espírito, do único Deus vivo com você, e a partir desse alvo, dessa obra principal de Deus, que é chamada na Bíblia de novo nascimento, porque se inicia uma nova vida, tudo começa de novo. A partir desse novo nascimento, dessa experiência com o Senhor, tudo será diferente. Você tem alguma dúvida de que aquela mulher encontrou paz? Você tem alguma dúvida de que a história daquela mudou? Não, a história dela mudou. Ela encontrou ali o sentido da vida. Jesus, era necessário que Jesus passasse ali para dizer para ela, eu sou o Messias. Eu tenho a resposta, eu posso suprir suas profundas necessidades espirituais, eu posso te dar vida eterna, eu posso sarar as tuas feridas, sim, eu posso sarar você também das suas decepções, mas eu sou o Messias. E é importante você lembrar que o Evangelho deixa muito claro, não é a experiência minha, não é apenas a sua experiência, na verdade, não é a experiência do outro, é a minha experiência e a sua experiência. E aí ela vai, chama os homens, os moradores da cidade vêm conversar com Jesus, e o que eles dizem? Não é apenas porque você disse, nós ouvimos e nós cremos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então que esse milagre, receber a Cristo como Salvador, seja a tua experiência hoje, e que você não saia daqui sem esta decisão de aceitar o convite de Jesus e entregar a sua vida a Ele. Amém? Eu convido você, não vou pedir para você levantar a mão, não. Eu quero que você, vou te desafiar aí onde você está, para que você convide Jesus Cristo para ser o seu Salvador. E é importante você perceber que às vezes a pessoa se precipita com a decisão. Não, você não precisa se precipitar, mas você tem que considerar claramente que o nosso Senhor está vivo, presente nesse lugar, que Ele te ama e que Ele estende a você. Era necessário, é necessário redirecionar a sua fé, é necessário suprir a sua necessidade espiritual, e ao suprir a sua necessidade espiritual, é necessário que você o tenha, o receba como seu Salvador pessoal, como Messias, como prometido de Deus, que veio para ter comunhão com você, redirecionar a sua vida, mudar a sua história, redimir você, dar a você uma nova compreensão, uma verdadeira e uma plena mudança espiritual. Então não saia daqui sem pelo menos considerar e falar, Deus, eu quero fazer um teste com o Senhor, eu quero entender o Evangelho, quero que o Senhor fale comigo. Deus, eu quero que o Senhor use pessoas. Não saia daqui, não perca a oportunidade, mas quem sabe você entrou aqui com o seu vazio. Quem sabe você entrou aqui abatido ou abatida. Sabe de uma coisa que não tem a ver com a conversa de Jesus? Aquela mulher foi buscar água ao meio-dia. Não era hora de buscar água. As mulheres geralmente iam acompanhadas. E eu pergunto para você, por que ela foi sozinha? Ou porque as mulheres não queriam ir com ela, ou porque ela não queria a companhia de ninguém. Mas lá está uma mulher solitária. De repente você vive em solidão. Há um vazio.
uma solidão presente na tua vida e na tua história, não importa. O que importa é que do mesmo jeito que Jesus Cristo se apresentou naquele poço para conversar com aquela mulher, Ele hoje também está presente aqui, convidando você e te oferecendo aquela água que pode saciar a tua sede e que pode ser uma fonte que vai jorrar do teu interior e que vai jorrar para a vida eterna, porque você vai receber vida eterna, comunhão eterna com Deus. Você será resgatado por Jesus da vida que você está vivendo, terá uma vida transformada e vai receber a vida eterna. Poderia continuar falando muitas coisas, mas o que é essencial é que o que Jesus está te oferecendo e convidando é para que você realmente tome uma decisão. Ele também está presente aqui para acabar com a tua solidão, sim, para sarar as tuas enfermidades, sarar as tuas dores, mudar o teu caráter, mas Ele está presente aqui para te dar comunhão com o único Deus verdadeiro e para te dar vida eterna. Então, aceite essa visitação do Senhor, não saia daqui sem Jesus.